Olá, tudo bem com vocês? Daremos início à aula 4 da unidade 1, tá? Nessa aula, vamos iniciar os estudos de campo elétrico, ok? Particularizando o campo de cargas pontuais. Então, inicialmente eu vou conceituar campo, tá? Como a gente entende em física, tá? Então é o seguinte, os campos, eles estabelecem valores no espaço e no tempo para grandezas físicas, ok? Dando um exemplo, então, dois campos vetoriais, por exemplo, velocidade e força. Tá? Um campo de velocidade, ele pode ser escrito como função do espaço, x, y, z, e do tempo. Isso vale para qualquer tipo de campo. Tá? Ele pode depender do tempo se ele for não estacionário. Se for um campo estacionário, ele não depende do tempo no sentido que, dado uma posição, por exemplo, x1, tá? Para qualquer tempo, o valor da velocidade naquele ponto x1 vai ser o mesmo, ok? Mas se esse campo for dependente do tempo, num determinado tempo, na posição x1, a velocidade pode ser uma, passado o tempo, a velocidade naquela posição x1 pode ser outra, ok? Então, por isso que a gente tem que colocar a coordenada tempo, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui temperatura, aqui, ó, que é um campo escalar, tá? Se você tiver um campo de temperaturas, isso implica que em cada ponto do espaço, a temperatura pode assumir um valor, tá? Vamos considerar que não está dependendo do tempo, ok? Se você muda para um outro ponto do espaço, a temperatura pode até ser a mesma, tá? Mas não necessariamente vai ser a mesma. Ela pode pode passar por um valor diferente, tá? Então, observa que campo, existe uma expressão que vai especificar o valor de uma determinada propriedade física no espaço e no tempo, tá? Ok? Então, os campos são reais no sentido de que se você coloca uma partícula numa região em que há um determinado campo, essa partícula ela vai sentir a presença desse campo no sentido de que ela vai modificar o valor dessa propriedade. Então, se você está, como eu disse anteriormente, se você está, por exemplo, numa região que tem um campo de força, né? Se você colocar ela lá, ela vai experimentar a força, ok? Ela vai sentir essa força. Então, nesse sentido, o campo é uma entidade física que ela é real, né, nesse sentido, tá? Ainda que a gente não consiga enxergar os campos, tá? Mas há dispositivos para poder fazer com que o campo seja visível. Por exemplo, você vai imaginar que você tem um campo de velocidades, tá? Esse campo de velocidades, por exemplo, pode ser a água que está correndo ou está fluindo num canal. Aí, se você tinge uma determinada porção dessa água e tinge essa tinta, ela é carreada pela água, então de uma maneira que a direção que essa tinta tomar e a velocidade que ela tomar, você pode ver que ela está indo mais rápido ou mais devagar, vai determinar qual que é o valor da velocidade vetorialmente, né, tanto direção quanto modo, num determinado ponto que ela está passando, ok? Então, essa é uma maneira de você visualizar, por exemplo, um campo de velocidade. Tá? Agora, o campo também ele tem uma vantagem enorme, que é o seguinte, ele vai tornar mais compreensível a ação que ocorre entre dois objetos. Tá? Isso eu vou discutir bem até o final desse slide, por exemplo, ele evita o problema de você pensar que a ação à distância ocorre instantaneamente, tá? No final eu vou escrever isso aí. Então, sempre você vai ter associado ao campo uma expressão, né, que vai permitir descrever como uma determinada propriedade física modifica no espaço-tempo. Então, eu tenho dois exemplos aqui de temperatura e força. Vamos pegar aqui o exemplo da temperatura. Imagina, então, que na origem a temperatura seja zero, né? Na origem do sistema de coordenadas. Olha que não está dependendo do tempo. Tá? A temperatura seja T0. Tá? A temperatura é modificada no espaço por essa expressão. Né? Ela vai ter
a partir da origem, vamos imaginar que seja x, y e z igual a zero, né? A partir dessa origem, tanto que você deslocar na direção x, a temperatura vai ser aumentada de uma quantidade 2, tá? Sendo 2 duas unidades da temperatura, se for na escala Kelvin, na escala Celsius, Fahrenheit, ok. Tá? Então, a temperatura vai partir de um valor na origem para um valor que vai ser modificado quando você andar em x, em y e em z por essas quantidades aqui. Ó. Você vai multiplicar. Se você andou uma unidade em x, vai ser 2 vezes 1, tá? Uma unidade em y vai ser 3 vezes y, o valor do y, ok? E z também. Bom, o m aqui embaixo é só para tornar dimensionalmente correto, né? Porque se você andou uma distância x em metros, né? Você tem que dividir em metros para ficar sempre valor de temperatura, ok? Isso acontece também para a força, inclusive isso aqui é a expressão da força eletrostática. Tá? Bom, vamos lá. A gente viu na aula passada que você tem... a gente tem as interações fundamentais, né? Cuja origem, né, está em atributos, né, devido às partículas fundamentais. Então, se você, por exemplo, tem um objeto em massa, o atributo massa desse objeto faz com que no espaço em torno desse objeto é gerado um campo gravitacional. Tá? Então, massa é o atributo responsável pela geração do campo gravitacional. Assim como carga, ou uma partícula carregada, ela vai gerar no espaço em torno dela um campo elétrico. Tá? E agora vamos, então, discutir essa questão da ação de distância instantânea. Tá? Bom, se você imagina que você tem um corpo, esse corpo tem sua massa e aí ele está gerando um campo gravitacional. Você não tem mais nenhum corpo perto. Aí você vem e traz uma partícula de massa para perto desse corpo. Tá? Quando você coloca lá, essa partícula ela vai sentir a força gravitacional, ela vai ser atraída. Mesmo que ela não esteja nem vendo a massa que está atraindo ela, né, desse planeta. Okay? Então, por esse experimento, você vai pensar assim, a força ela é sentida, é uma ação à distância e que ocorre instantaneamente. Só que isso não existe. Tá? A maior velocidade com que você pode transmitir informação é a velocidade da luz. Essa é a maior velocidade. Então, instantâneo quer dizer assim, aconteceu, né, muito rapidamente. Tá? Ainda que a velocidade da luz seja muito rápida, você está pensando em alguma coisa que aconteceu imediatamente. Tá? Isso não existe troca de informação a uma velocidade instantânea. Tá? A maior velocidade, como eu disse, é a velocidade da luz. Então, por que o campo ele é muito útil? Olha, se existe esse planeta, e esse planeta tem a massa desse planeta é a propriedade, é o atributo que vai fazer com que no espaço, em torno desse planeta, seja gerado um campo gravitacional. Então, o campo gravitacional ele existe devido à presença do planeta. O planeta está lá, enquanto o planeta estiver lá, essa região do espaço está permeada por um campo gravitacional. Aí você vai lá e coloca uma partícula de massa. Aí, realmente, você colocando, ela vai sentir, na hora, a força gravitacional, devido a esse campo gravitacional. Ok? Mas o que acontece? O campo já está lá. Então, se você colocar a partícula, ela vai sentir porque o campo já está lá. Tá? Então, a ação é distância, o seu planeta está num ponto e a massa que eu coloquei está no outro, tem uma distância entre eles, ela sentiu essa força instantaneamente. Não, ela sentiu instantaneamente no sentido de que o campo já estava lá, então ela sentiu a presença do campo. Então, você colocou ela, sente o campo. Tá? Não é que a força viajou, ou essa partícula exerceu força nessa, através dessa distância, tá? Instantaneamente. Tá? Isso é um conceito que já foi resolvido há muito tempo, e o campo é uma ideia que resolve isso de maneira muito, muito boa. Tá? Então, agora vamos iniciar o estudo de campo elétrico. Ok? Então, suponha então que nesse sistema de coordenada você tem uma partícula Q, índice I, tá? E ela está num dado ponto do espaço. Tá? O vetor R está apontando para essa partícula a partir de uma origem. Se nessa região existir, isso aqui é uma partícula que está carregada, é uma carga. Se nessa região existir um campo elétrico,
essa partícula vai experimentar uma força F índice I, tá? E já dá para se ver aqui que a força vai ter a mesma direção do campo elétrico, naquele ponto, ok? Então, o que acontece? A gente pode falar, então, que a força que a partícula I vai sentir, ela é igual ao produto da carga da partícula vezes o campo elétrico naquele ponto onde a partícula foi colocada, tá? Ok? Beleza. Então, usando essa expressão, a gente pode definir campo elétrico pela seguinte expressão, tá? O campo elétrico ele vai ser o limite de F sobre a partícula que você colocou para sentir o campo, que é uma carga de prova, que é zero, a força que está submetida a essa partícula de prova, dividido pelo valor da carga dessa partícula, tá? No limite em que essa carga de prova tender a zero. Ok? Temos que ter um cuidado, porque a gente sabe que tender a zero aqui nesse caso, o limite de tender a zero aqui é a carga elementar, porque a carga não pode assumir um valor menor que a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, tender a zero aqui, o zero aqui seria esse valor da carga elementar, que é a carga do elétron do próton, ok? Então, partindo dessa definição de campo elétrico, e usando a lei de Coulomb, né, a gente tem a expressão para a força eletrostática, então a gente pode obter a expressão do campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas pontuais, tá? Num dado ponto em que você coloca uma carga para sentir esse campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0, né, que veio da força, somatório, porque você vai ter mais de uma carga gerando campo, tá? Q índice J sobre RJI ao quadrado, ou seja, a distância entre a carga J e a carga I que você colocou para experimentar o campo naquele ponto é multiplicado pelo vetor unitário RJI, tá? Essa expressão aqui foi tirada de força, só que você tinha o produto das cargas e você dividiu pela própria carga de prova, né? Então, ou seja, o campo elétrico gerado num ponto onde você coloca uma carga de prova, ele é dado por essa expressão aqui. E ele, obviamente, não pode, você não pode somar o campo gerado pela própria carga que você está colocando, tá? Porque a carga que você está colocando, ela gera um campo, sim, mas ela não sente o próprio campo, tá certo? Então, por isso que TJ é diferente de I. Ok, então, como é que fica então? Se a gente tiver uma carga pontual positiva, o campo gerado por ela, por convenção, é no sentido de que o campo ele sai da carga, então ele é divergente a partir da carga, tá? E o campo gerado por uma carga negativa, ele é convergente para a carga, ok? Isso aqui é uma convenção, podia ser o contrário, tá? Mas está convencionado desse jeito. Vamos então agora obter expressão mais geral para um campo devido a uma distribuição de cargas pontuais. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos a origem, zero, tá? Origem zero, e aqui tem um ponto P. Então, eu quero saber qual que é o campo nesse ponto P devido a essas cargas que estão aqui, ó, Q1, Q2, Q3, ok? Então, olha só, verifica que tem cada uma dessas cargas tem um vetor que aponta elas, né, a partir da origem, R1, R2 e R3, certo? E tem o vetor R que aponta o ponto P, beleza? Então, vamos continuar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, olha só, nós temos um vetor unitário. O vetor unitário, ele é obtido através de quê? Você pega o vetor e divide pela norma do vetor, tá? Nesse caso aqui, ó, da carga Q1 ao ponto P, nós temos esse vetor aqui, ó. Então, essa linha pontilhada aqui, tá? Quanto que vale esse vetor? É o vetor R, que aponta P da origem, menos R1, tá?
ok? Esse é o vetor, certo? Então, na hora que a gente coloca o unitário aqui, ó, o vetor vai ser R menos R índice I, que eu peguei, pode ser para qualquer uma dessas cargas, dividido pela norma de R menos RI, tá? E aqui era a distância entre a carga e o ponto. Nesse caso, a distância é esse vetor aqui, que é R menos R1. Nesse aí, de maneira geral, é R menos R índice I, tá? Aqui é a norma e é elevado ao quadrado, né? Que a gente viu que aqui é o quadrado, ok? Então, o que eu estou fazendo é abrir esse unitário aqui e colocar essa expressão aqui de acordo com esse sistema de coordenadas que a gente tem ali, tá? Bom, então aqui você tem R menos RI, norma ao quadrado, e R menos RI, a norma disso. Então, eu posso juntar aqui, vai ficar R menos RI ao cubo, tá? De tal maneira que a expressão por campo elétrico gerado por cargas pontuais, Q1, Q2, Q3, mas você tem um somatório, você vai da carga 1 até a carga N, tá? Ele é dado por essa expressão sobre 4πε0, somatório de Q índice I, sobre R menos R índice I, norma, elevado ao cubo, que multiplica o vetor R menos RI, tá certo? Se trouxermos essa origem para uma das cargas, para uma delas, esse vetor que aponta da origem para a carga é zero, né? Então, isso simplifica. Para uma delas não vai ter isso aqui, mas para as outras vão continuar tendo, tá? Então, ou seja, a origem desse sistema de coordenada ela vai ficar sempre, pode estar fora de qualquer uma das cargas, já que você vai ter muitas cargas e não tem como você eliminar isso, né? Esse problema. Então, tá ok. Na próxima aula, eu vou continuar com o assunto campo elétrico de cargas pontuais e introduzir o dipolo elétrico, ok? Então, até daqui a pouco.